e seguido de uma farsa através dos boletins, de comunicados da polícia, à sociedade, de declarações em entrevista coletiva, como a do tenente Santana, e eu disse em todo momento, tão grave como o assassinato é agentes a serviço do poder público tentarem criar uma farsa a respeito do episódio. A sociedade local se mobilizou no primeiro momento através de uma revolta, colocando fogo nos ônibus, reagindo e enfrentando, infelizmente, as forças policiais. A comunidade local veio até a Assembleia, organizaram uma passeata, uma caminhada até a Assembleia, e aqui foram recebidos pelo presidente da Assembleia, com cerca de 20 deputados, pedindo providência, pedindo que a Assembleia entrasse no caso. E por determinação do presidente, na terça-feira, após o crime, duas comissões da Assembleia de Direitos Humanos e de Segurança Pública estiveram com mais 12 deputados na Serra. Estivemos reunidos lá com os moradores, um ato coordenado por lideranças locais. Estivemos no local do crime, né, com os deputados, registramos através de fotos, e foi um caso que teve uma repercussão, eu diria, internacional. E aqui eu quero elogiar a ação do poder público, a mesma manifestação que eu fiz, e repito, eu acho que o secretário acertou em prestar solidariedade à família, subindo o morro, né? Para nós isso é muito importante. O inquérito feito pela Polícia Militar, a ação da Polícia Militar no sentido do controle foi algo exemplar, caracterizou de alguma forma um divisor de água em relação a outros episódios. Eu registrei isso no colegiado das corregedorias e registrei aqui na Assembleia, registrei lá no colegiado das corregedorias. O ouvidor de polícia e o corregedor da Polícia Militar ouviram, porque a atitude da polícia, se houve uma fraude, se houve uma falsificação de documentos oficiais, coisas tristes de lembrança na época da ditadura militar, e que nós estamos agora no Estado Democrático de Direito, a polícia tinha que agir responsabilizando todos que estivessem diretamente ou indiretamente envolvidos com a questão da farsa. Então eu acho que isso serve como um paradigma para outras ações, para outras atitudes. E eu faço questão de reafirmar que esse episódio mostra modelos de policiamento em conflito. Modelos de policiamento em conflito. Que a sociedade convive e a polícia militar carrega no seu seio, né? Enquanto lá na Serra, e a imprensa registrou isso muito bem, um diálogo extraordinário entre uma senhora octogenária com um coronel da Polícia Militar, eu acho que foi a Rede Globo, mostrou muito bem. Enquanto
que ela elogiava o GEPAR, dizendo o papel do GEPAR na comunidade, ela fazia crítica dura e radical à questão da roupa. Eu acho que aquele diálogo entre aquela senhora e um coronel, se eu não me engano, de comunicação social, deveria servir da polícia pegar a cópia daquele diálogo da Globo e apresentar nos seus cursos de formação. Eu acho que é muito significativo aquele diálogo que nós todos assistimos na televisão. Diante desse fato, nós fizemos aqui uma reunião de prestação de contas, onde o senhor corregedor apresentou o relatório. Até aquele momento, para nós, não nos interessava identificar os policiais envolvidos, a não ser o tenente Santana, pela forma que ele veio a público explicar o episódio, e os outros 3 que estavam presos, e um depois que apareceu morto em sua cela. Os outros a gente entendia que era um procedimento de praxe, né? E naquela prestação de contas aqui foi dado ciência que 5 policiais estariam tendo um PAD contra eles, 5 policiais. Depois daquela audiência pública, na sexta-feira, eu fui procurado, um telefonema do Gonzaga, a senhora, a esposa do sargento Lemos, falando que queriam conversar e que teriam outras explicações a respeito do caso. Eu falei, olha, primeiro que a comissão também não se furta aí. Marquei, se eu não me engano era quinta ou sexta-feira, ou quinta-feira, eu marquei uma conversa na sexta do meu evento. Na sexta do meu evento. Por coincidência, quando veio os familiares, os soldados, o sargento, os 2 presentes, o Mendonça, o tenente coronel Mendonça, estava no meu gabinete o ouvidor de polícia, e eu o convidei para participar da conversa. E para nós, além do pedido dos familiares, a presença do Mendonça, eu quero, e eles já sabem disso, para mim é uma garantia muito grande, porque o Mendonça, como advogado, sempre trouxe a essa comissão situações limites de praça, muitas vezes que sofreram dentro da vida de caserna. Gente já foi, denunciou aqui tortura, né? O Mendonça trouxe até nós, e o Mendonça sempre demonstrou uma postura e um senso de justiça, mesmo sendo coronel, muito grande, de ter esse olhar em relação aos prazos. Eu já fui testemunha de policiais onde o Mendonça era o advogado que defendia, e muitas vezes gratuitamente. Muitas vezes gratuitamente. Então eu quero deixar bem claro, o último do nosso grande amigo Cabo Cadeado, né? Eu já fui testemunha várias vezes de Cabo Cadeado, e lá o Mendonça atuando gratuitamente. Então, para mim, uma questão trazida pelo Mendonça aqui tem um valor muito importante. Tem um valor muito importante. Pelo menos tem um sinal claro de uma preocupação com a questão da justiça, né? E o Mendonça tem sido muito crítico, que muitas vezes a justiça militar usa 2 pesos e 2 medidas em relação ao oficial e em relação à praça. Uma tese que a gente sempre discutiu aqui, e eu apresentei já durante 14 anos um projeto de extinção no Tribunal de Justiça Militar, até por causa disso. Existia, que a matéria era sempre reprovada, rejeitada, o sargento Rodrigues também, e eu, nós já temos muitos discursos comparando julgamentos, né? O sargento tem um dossiê grande sobre essa diferenciação de julgamento. Então a presença do Mendonça